lá, né? Quem veio ouvir uma palavra do Senhor diz amém. Igreja, eu queria perguntar algo assim: quem quer ser próspero com Deus diz amém? Eu tenho duas coisas que eu quero liberar essa noite, amém? Elas são muito importantes, igreja, para que você possa entender assim que Deus quer que você, nesse ano ainda de 2016, amém? Primeiro, com relação à tua vida, amém, as tuas emoções que possam se desequilibrar no meio do caminho, e também com relação, igreja, que eu falei, sobre fé, amém? É muito difícil, igreja, a gente atingir algumas coisas com Deus, se você não entender isso de uma maneira espiritual, maneira responsável com aquilo que Deus tem a fazer. A primeira parte, igreja, então eu falei na semana passada, né, prosperando em tempos de crise. Nunca discuta um problema com uma pessoa incapaz de resolver, amém? Né? Falamos um pouquinho que Deus levantou pessoas justas, igreja, pessoas de reino de Deus para poder ajudar você, né? Então sempre faça isso. Agora uma coisa que eu queria assim dizer para você, igreja, eu sou bem aberto assim, eu não tenho nenhuma dificuldade de conversar com algumas pessoas, elas vêm à igreja e assim por diante, amém? Instruir e tudo mais. Agora, eu tenho algo que eu respeito muito, eu queria que você pudesse entender e não me leve a mal. Eu respeito muito a cadeia de autoridade. Por quê? Porque Deus também respeita a cadeia de autoridade, amém? Então às vezes, igreja, eu oro antes, a pessoa liga para mim: pastor, posso marcar um horário com você? Cara, tranquilo, amém? Eu só vou dizer, assim, assado. Agora, se eu ver que a situação, cara, pode ser resolvida por alguém, cara, por um líder, por um supervisor, ou por outro pastor, cara, eu vou acabar passando alguma situação, amém? Por quê, pastor? Porque senão eu não consigo, igreja, me dedicar à palavra e à oração. E é bíblico. Quando foi instituído, os próprios diáconos da igreja, foi para isso. A função do pastor é essa, amém? Né? Então, às vezes a pessoa fala: pô, pastor, não sei o que. Não, cara, eu estou aberto a mover. Agora, eu vou orar, e se eu sentir que a situação pode ser movida por a liderança, eu vou respeitar a liderança, amém? Por quê? Porque na realidade, o que eu faço, igreja? A gente treina todo esse povo, cara, para poder trabalhar isso aí. Às vezes você pode perceber um líder, um supervisor, cara, eles falam igualzinho, cara. A direção que eles vão dar é igual a nossa. Não tem nenhuma dificuldade ou diferença, né? Amém? Agora, a gente preza isso. Então não é porque a gente quer mal de alguma coisa, mas porque a gente respeita essa cadeia de autoridade. Amém? E eu prefiro muitas das vezes colocar na mão de alguma pessoa. Falar: cara, vai lá, pode ter certeza. Até ele estar mais perto de você. A gente visita os grupos familiares, igreja, mas imagine, a gente não consegue nem visitar todos os grupos familiares. Eu vou mais nos grupos, cara, para perceber, discernir alguma coisa do mundo espiritual, levar uma palavra apostólica, né? Orar de maneira apostólica sobre aquele grupo, né? Mas assim, para poder dar uma direção, às vezes eu nem tenho, porque eu nem sei muitas das coisas que estão ocorrendo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo diz amém? Amém. Então, segundo, falei na semana passada, nunca tome uma decisão permanente num deserto temporário. Repetindo, nunca tome uma decisão permanente num deserto temporário. Amém? E eu queria dizer assim para você, eu queria ensinar duas coisas essa noite, cara, mas que não seja um ensino para a sua vida, que você, igreja, se daqui desse púlpito não sair pessoas arrependidas, se não sair daqui, cara, uma transformação em algo na sua vida, não valeu a pena você estar aqui essa noite, amém? Pega essa palavra e caminha em cima dela, cara, porque não é brinquedo que Deus está falando nesses dias. Igreja, eu prego aqui, cara, mas na semana, cara, parece bingo, cara, pim, 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 pau, acontece algumas coisas. Cara, tome cuidado, ouça o que o Espírito Santo está dizendo, amém? Ele não está falando, igreja, simplesmente para encher de linguiça, ele está direcionando a gente, amém? Em algo que está acontecendo sobre a face da terra, amém? Igreja, não tá fácil, cara. Eu tenho percebido assim que muitas pessoas, cara, estão naquela, dá para levar. Vou dizer uma coisa para você: não dá mais para levar a vida cristã de maneira meia boca. Não dá. Está entendendo? Há um juízo sobre a face da terra. Igreja, quando Deus tem falado comigo, Ele fala sempre misericórdia, pede misericórdia. E quando Ele fala que é para pedir misericórdia, igreja, é porque há algo sobre a face da terra. Então, quer dizer, algo que foi cometido e que precisa ser arrependido. Amém? E daí você pede a prosperidade, Deus vai, cara, Deus vai mover algo tremendo sobre a sua vida. Mas presta atenção àquilo que Ele tem a falar essa noite comigo com você, amém? Terceira parte dessa mensagem, amém? Feridas não curadas se transformam em sementes de traição. Você que está anotando aí? Feridas não curadas se transformam em sementes, amém, de traição. Na realidade, nos transformam em Judas.
Abra comigo 2 Samuel capítulo 15. É um texto bem conhecido, eu queria que você olhasse comigo lá. Eu quero tirar algumas coisas essa noite para mostrar para você. Feridas não curadas se transformam em sementes de traição e nos transformam em Judas. Nós vamos expulsar o espírito do Judas essa noite, amém? Amém? Amém. E essa história aqui, havia uma conspiração de Absalão. A gente estudou bastante sobre isso, muito tempo atrás, a gente sabe, amém? Absalão é um espírito, igreja, algo que se instala sobre a vida de algumas pessoas, pessoas que em algum momento da sua vida foram feridas, amém? Pessoas que foram ofendidas, escandalizadas, ressentidas com causas justas até, amém? É interessante quando você vê aqui, Absalão, aquilo que ele sentiu pelo pai dele, igreja, mas que levou ele a trair o pai dele, a traição, era até uma causa justa, amém? Por quê? Porque ele foi indiferente, igreja, a Tamar, a sua meia-irmã, né, de Absalão, a sua filha, com relação ao estupro de Amon, que era irmão de Absalão. Davi, igreja, ele foi um grande rei, mas ele era um mau pai. E foi o maior rei de Israel, mas ele tinha problema de paternidade muito sério, igreja. Amém? E o que aconteceu? Por causa dessa situação, Absalão toma uma posição, por causa de uma ferida não curada. E o que ele se transforma? Ele se transforma num Judas para Davi, para o seu pai. Igreja, toda ferida não curada se transforma em semente de traição. E eu quero mostrar para você o que essa ofensa faz sobre a nossa vida. E por que ela impede de eu e você prosperar no meio do caminho? Você vem à igreja, você é crente, você até dizima, você oferta, você faz parte de um corpo, mas se você tem uma ofensa não resolvida, uma ferida, um rancor, uma raiz de amargura, igreja, Deus não tem como ordenar a bênção, amém, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quem está entendendo diz amém? 2 Samuel 15, a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu, depois disso, que Absalão fez aparelhar carros, cavalos, 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava ao lado do caminho da porta, e sucedia que todo homem que tinha uma demanda, tinha uma causa, algo, para vir ao rei a juízo, chamava Absalão a si e dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de tal tribo de Israel. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa, é reta, é válida, é legítima, porém, não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz sobre a face da terra, para que viesse a mim todo o homem que tivesse demanda ou questão para lhe fazer justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava para se inclinar, fazer reverência para Absalão, ele estendia a sua mão, pegava e beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 4 anos, que Absalão disse ao rei: deixe-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor, porque morando em Jesus na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. E ele foi para Hebrom, e enviou Absalão espias por toda a tribo de Israel, dizendo: quando ouvires o som das trombetas direi: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, que era conselheiro pessoal de Davi, a sua cidade de Gilo, e estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conspiração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava. E para finalizar aqui a minha traição, então veio o mensageiro a Davi, pai de Absalão, dizendo: o coração de todo Israel segue a Absalão. Uau! Repete comigo assim: feridas não curadas se transformam em sementes de traição. Igreja, veja comigo, Absalão lhe tinha uma ofensa, amém? Uma ferida com seu pai Davi. E ele tinha um meio-irmão chamado Amon e a sua irmã Tamar.
E a Bíblia diz o quê? Que Amon estupra Tamar. E daí, passam-se alguns anos, Davi não faz nada. Ele fica, amém, totalmente fora daquele acontecimento, igreja. E isso gera uma ferida pela indiferença de Davi no caso de Tamar e com a sua própria vida. Absalão ele fica na entrada do palácio. A Bíblia diz, roubando, furtando, amém, o coração, amém, do povo, amém. E ele ganhou o coração de 200 pessoas, a palavra de Deus diz. E olha só, no hebraico diz que eram os simples de coração. Os ignorantes, igreja, amém? Os manipuláveis, amém, por qualquer coisa. Igreja, eu quero dizer uma coisa para você, eu estou falando sobre ignorância desde que eu já hoje. É muito perigoso ser ignorante. Por quê? Porque todo ignorante é manipulável. É muito perigoso ser ignorante. Por quê, pastor? Porque o ignorante, igreja, amém? Ele de alguma maneira, de alguma forma, ele pode, igreja, ser tocado pelo espírito de Absalão. E o que acontece? Uma pessoa ferida, igreja, amém? Ela fere outras pessoas. Uma pessoa ferida, que nem foi o caso de Absalão, ele não somente estava ferido, mas que ele queria provar que a tese dele estava certa, e automaticamente ele manipulou os ignorantes, igreja. Por isso que quando você caminha, a luta nossa sobre a face da terra, como pastor, como igreja, elevar a igreja à estatura de varonilidade perfeita. Por quê? Porque é a única maneira de você não ser tocado, igreja, por esse espírito de Absalão. Não ser tocado por pessoas que estão feridas, ofendidas, de causas que muitas das vezes, elas são legítimas, mas que gera, amém, o final daquilo, uma traição. E automaticamente que vai gerar um monte de problema para quem caminha com esse tipo de pessoa. Quem está entendendo diz amém. E daí ele traz seu pai Davi e rouba o seu reinado. Repete de novo comigo: feridas não curadas se transformam em sementes de traição. E agora pega aí, igreja, Deus não prospera a gente ofendida. Deus, amém, não prospera a gente magoada. Por quê? Porque a ofensa sempre vai nos levar a uma traição, igreja, em alguma área da nossa vida. E olha só, a traição, o Espírito Santo falou para mim à tarde, eu escrevi à tarde, ele falou assim, ó, eu falei, por que, amém, que Deus, amém, não consegue prosperar a gente, amém, ofendida? O Senhor falou assim para mim, filho, gente ofendida, leva ela à traição, e a traição me traz as piores lembranças que eu possa ter. Lúcifer, Judas. Igreja, todas as vezes que você se ofende com algo, amém, é muito provável que essa ofensa, você vai dando margem a essa ofensa, lá no final, você vai, amém, isso não vai ficar somente de você, vai gerar algo lá no fim, e você vem atrair alguém, amém, através dessa ofensa, através de uma causa, de uma situação, amém, que aconteceu sobre a sua vida. E é muito provável, igreja, amém, que essa traição vai trazer a lembrança muito ruim, amém, na memória de Deus. E é por isso que Ele não consegue ordenar a sua bênção, amém, em gente que, amém, caminha dessa forma, dessa maneira. Igreja, por que Deus não prospera a gente ofendida? Primeiro, porque a ofensa não faz parte do seu reino. Olha para o teu irmão e diga assim: ofensa não faz parte do seu reino. Igreja, o reino de Deus, Romanos 14:17, não é comida nem bebida, mas é o reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Outra coisa, amém? Você pode até se ofender, mas você não pode viver ofendido. Olha o teu irmão e diga assim: você pode até se ofender, agora você não pode viver ofendido. Você já notou que tem pessoas, às vezes, cara, que você tem que, cara, falar com ela de todo jeito, com toda uma delicadeza. Cara, que qualquer coisinha, cara, ela se ofende. Se você falar, o pastor é o Satanás na vida dele. Cara, é muito perigoso. São pessoas melindrosas, cara. O ofendido, ele é melindroso. O ofendido, igreja, ele vem trazendo algo, ele sempre é a vítima de algo. O ofendido é aquele, igreja, amém, que, ninguém me vê, amém, ninguém tem nada. Cara, é ruim demais a conta. E o pior, o ofendido também quer prosperar. Só que Deus não consegue ordenar a bênção. Por quê? Porque a ofensa não faz parte do reino de Deus. Deus nunca vai abençoar. Sabe por quê? Porque se Deus abençoa o ofendido, Ele é conivente, cara, com gente amargurada, com gente ressentida.
E Deus não vai fazer pacto, igreja, com esse tipo de gente. Deus faz pacto com gente de reino, com gente do reino de Deus. Amém? Um dia falaram para mim assim: pastor, porque maturidade é você perdoar. Não. Maturidade para mim é você nunca se ofender. Cadê os homens do reino e as mulheres do reino de Deus? Amém? Nunca se ofender. Porque se você está crucificado, já estou crucificado, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Agora você imagine Cristo ofendido, igreja, amargurado, no meio do caminho. Ele como homem, igreja, ele teve um momento, igreja, de homem, e falou assim: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não seja feita a minha. Agora imagine Jesus, cara, indo para lá, daqui a pouco ele pega, também não quero mais, joga a cruz. E Deus, filho, não, tá louco, sabe? Pagar esse preço para essa cambada aí, tudo ofendida, amargurada, ressentida. Estou fora, cara. Olha para o diga assim: já levou sobre si todas as tuas dores. E por que te dói tanto isso? Fala para a pessoa do teu lado. Quem está entendendo diz amém. Por que Deus não prospera a gente ofendida? Porque a ofensa priva você da graça de Deus. Hebreus 12:15, olha lá comigo rapidinho. Igreja, talvez esse aqui seja o maior motivo de não haver prosperidade em gente que tem problema de desequilíbrio na área de emoções, cara. Mas você vai sair daqui curado em nome de Jesus hoje. Hebreus 12:15. Tendo cuidado que ninguém se prive, se exclua da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura, nenhuma mágoa brotando vos perturbe, e por elas muitos se... Sabe o que é se privar da graça de Deus? É o seguinte: quando você está ofendido, amém? A graça, a morte de Jesus, ela não atinge a sua vida. Você excluiu o que Jesus fez por você, através da ofensa que você sente por alguma coisa, por alguém, por alguma situação. Eu vou tentar deixar melhor: gente ofendida não vai para o céu. Gente ofendida não tem eternidade. Gente, se você morre magoado, você vai para o inferno, meu irmão. Você foi excluído do plano de salvação de Deus. Como é que ele pode prosperar uma geração ofendida, igreja? Se o que ele fez foi entregar Jesus por mim e para você, foi um maior ato, igreja, de amor. E é mais ou menos assim: você está ofendido, você diz assim: eu não aceito, eu não quero aquilo que tu fez por mim, Deus. Você não diz, mas é o que acontece sobre a sua vida. Igreja, nós já tivemos vários testemunhos de chegar no hospital e orar pelaquela pessoa, cara. Às vezes ela estava naquele leito e falar para ela, Deus fala assim: ela é mágoa. Cara, na hora, orar pela pessoa, falar: cara, você tem que pedir perdão. E a pessoa pedir perdão, cara, passava rapidinho, morria. Você sabe por que a pessoa morre logo em seguida, igreja? Porque Deus não quer perder aquela alma, cara. Ele não quer excluir aquela pessoa da graça de Deus. E a pessoa, cara, ela se arrepende, ela libera Deus automaticamente. Fala: vou levar você embora rapidinho, antes que você se ofenda de novo. Quem está entendendo diz amém. Aqui só tem gente de reino nessa noite, amém? E se você está ofendido, nós vamos orar, essa ofensa vai sair em nome de Jesus, amém? Igreja, para nós prosperar em tempos de crise, a gente precisa nos livrar das ofensas. Vai lá comigo, Mateus 6, todo mundo conhece esse texto, talvez conheça partes dele, né? Vamos lá. A oração que Jesus nos ensinou, amém? Quem quer prosperar em tempo de crise diz amém. Então você precisa se livrar das ofensas, igreja. Não tem como, cara. Deus não vai, Ele não vai compactuar com esse trem, não. Ora, Mateus 6. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Sabe, igreja, não é uma questão de saber o que você está passando, é saber o que a Bíblia diz com relação a isso. E que independe do que você está passando. Ou se você se posiciona sobre isso, ou você não se posiciona. Amém? Ou você quer ser livre disso, ou não quer ser livre disso. Oração. A Bíblia diz assim, 6,5 de Mateus: e quando orados, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé
e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Mas tu, quando vai orar, entra no aposento, no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, em secreto, e teu pai que vem em oculto vai te recompensar. E orando, não use de vãs repetições, como os gentios, como os pagãos, que pensam que por muito falar vão ser ouvidos. Não vos assemelheis, pois eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedis. Ore assim, e Ele nos ensina: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Repita, assim como. Igreja é uma mão dupla, pega aí. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, os nossos defensores. E não nos induzas à tentação, livra-nos do mal, porque o teu reino, poder e glória para sempre. Por que, pastor? Daí ele explica o porquê que eu tenho que perdoar o meu ofensor. Se perdoar, se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora, se, porém, você não perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Repita assim: se, também. Igreja, a gente precisa perdoar as ofensas que os homens fizeram a nós, e como consequência desse ato, amém? Amém? Deus nos perdoa as nossas ofensas. Agora, se não nos livrarmos das ofensas, a gente fica, igreja, aprisionado, parado, igreja, estático no propósito, parado pelo próprio Deus, pela falta de perdão. E agora eu queria dizer algo assim para você poder entender bem certinho. Igreja, o não cumprimento do propósito, de levar você ao teu destino profético, muitas das vezes, não é, cara, o diabo, não é nada, é Deus. É Deus. Porque se não tiver um coração limpo, puro, não vai acontecer algumas coisas na sua vida. Quem está me entendendo diz amém? Igreja, Deus, o Senhor falou assim, ó: se você fizer, eu vou fazer. Se você não fizer, eu vou brecar, parar com essa brincadeira, e vou segurar o teu ministério, vou segurar o propósito que eu tenho na sua vida, eu vou segurar tudo, não vou mais abençoar nada. Por quê? Porque essa amargura, amém, essa coisa tem que ser arrancada sobre a sua vida. Quem está entendendo diz amém? Igreja, então não é uma questão de, Deus não está sugestionando, Ele está mandando. Ele não está dizendo, se você se sentir bem, porque se você, amém, não é um sentimento, porque o sentimento que você tem é o pior possível, mas é um posicionamento em cima que Deus quer da sua vida essa noite. Porque, igreja, tem algo acontecendo sobre a face da terra, e é algo, igreja, que é um juízo de Deus, porque Deus tem pedido que a gente clame por misericórdia. Quer dizer, e esse juízo vai atingir a sua vida, se você, amém, continuar nessa ofensa com os homens sobre a face da terra. Porque essa ofensa vai levar você a uma traição lá na frente. Quem está me entendendo diz amém? Deus, Ele não está sugestionando. Abra comigo Lucas 17, rapidinho. Talvez você está perguntando, pastor, mas como é que eu sei se eu ainda estou ofendido ou não estou ofendido? Você está ofendido com o que eu estou pregando essa noite ou não? Se você está se sentindo ofendido, é porque você ainda está ofendido. O que eu estou pregando está te deixando incomodado aí no banco, é porque você precisa se libertar, meu irmão, amém? Agora, se o que eu estou falando para você, você está tranquilo, ai pastor, nossa, eu estou até a fim de alguém dar um tapa na minha cara, então, nossa, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Não fique ofendido. Agora veja, interessante, Jesus é maravilhoso, né, igreja? Ele nos ensina, Lucas 17, ele diz assim, ó, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável, igreja. Olha o teu irmão e diga assim, se não aconteceu com você, você está na fila. Tá, você tem uma senha. Alguém vai ofender você ainda nessa terra. Nossa, até agora não aconteceu, pastor. Está amarrado em nome de Jesus. Estou isento. Está na fila. É praga? Não.
Porque Jesus falou assim, vai acontecer. E se você não souber lidar com isso, cara, vai gerar uma ferida. E essa ferida vai levar você a uma traição. Cara, e é ruim demais a conta, cara, ofensa. Amém? Amém? Jesus disse aos discípulos, é inevitável que aconteçam fatos, escândalos, ofensas, e que leve o povo a tropeçar, igreja. Mas ai da pessoa por meio de que elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende. Se ele se arrepender, perdoa. Se ele pecar contra você 7 vezes no dia, amém, e você disser, estou arrependido, perdoa. Os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé, pelo amor de Deus. Igreja interessante, cara, amém? Ali os discípulos estavam vivendo um momento diferente ali, igreja. O que acontece assim? Eles vinham de um patamar de olho por olho, dente por dente. Agora imagine comigo, igreja. Uma coisa nós, que já estamos vivendo a graça de Deus. Imagine eles que eram judeus, que aprenderam a vida inteira deles, cara, amém? Se o cara te dá um soco no olho, se soca no mesmo olho, do mesmo lado dele, pá, em nome de Jesus. Dá até um sentimento gostoso, né? Você fica até esperando o cara, né, cara? Amém? Vai, chuta aí, né? O cara chutava, pá, né? Você, vai. E daí, eles estavam, daqui a pouco aparece essa situação, amém? Ele falou, ó, inevitável, cara. Vocês vão se escandalizar, hein? Pessoas vão ofender vocês. Pessoas vão dizer que vocês são endemoniados. Pessoas vão se levantar, vão dizer que você é crente de meia boca, meia tigela. Você era um bêbado, era um drogado. Depois você foi curado pelo sangue de Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás. Tudo aquela bagaceirada toda. Daí o que acontece, igreja? Cara, aquilo lá começa a mover. Daí você vem para a igreja, parece que todo mundo é santo, cara. Você olha assim, só vê santo na igreja, né? Nossa, olha aquele santo, irmão. Outro santo. Oh, aquelas auréolas na cabeça, amém? Daqui a pouco, bingo, pá! Campainha toca, entrou na fila. Não vem alguém e ofende você. Do nada, igreja. É inevitável, acontece. Você já começa a pensar, nossa, mas na igreja, tudo santo, cara, meu Deus do céu. Amém? Os caras não fumam, não bebem, não jogam. Nossa, e agora o cara me ofendeu. Deixa começa a cair em coisas, cara. Daí o que acontece? Jesus chega e fala para aqueles mesmos caras que sempre viram, no olho por olho, dente por dente, é o seguinte: se o irmão, o cara vem, cara, amém, e peca, você repreende ele. E se ele se arrepender, cara, perdoa ele. Agora, ele vem, cara, se 7 vezes o cara fazer algo com você, perdoa as 7 vezes. E em outro texto ele piorou, ele fala assim, ó, não seja somente 7 vezes, mas seja 70 vezes 7. A cada 3 minutos você precisa perdoar o mesmo perdão e a mesma pessoa. E aí ferrou. Senhor, aumenta-nos a fé. O que eles queriam? Eles queriam jogar para Deus aquilo que Deus esperava deles. Você sabe por que a gente muitas das vezes é ofendido, cara? Ressentido, magoado? Por que a gente quer jogar para Deus aquilo que Deus espera de um posicionamento seu? Eles falaram assim, Senhor, isso é problema seu. O Senhor me criou desse jeito. O Senhor criou nós assim, agora vem com esse negócio. Que eu tenho que perdoar a cada 3 minutos. Aumenta a minha fé. Deus olhou assim, não, é ao contrário. É inevitável que venha acontecer com você. E você vai ter que perdoar a igreja da maneira bíblica. É que você vai ter que viver uma vida de perdão. Nunca se ofendendo. Por isso que isso é maturidade que Deus espera de mim e você. Quem está entendendo diz amém. Por isso que, igreja, Deus ele não compactua com o pecado, porque Ele deu uma palavra. E Ele espera que eu e você se posicione com relação a isso. Senão Ele não vai conseguir ordenar a sua bênção, igreja. Porque Ele não pode compactuar com gente ofendida. Porque gente ofendida ofende outras pessoas. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas ressentidas ferem outras pessoas. E o pior, lá em Hebreus, o texto que nós falamos, igreja, a Bíblia diz que a raiz da amargura, ela contamina. Ela contamina, igreja, outras pessoas. Se ela parasse em mim e você, se você falasse, pastor, estou ofendido, mas estou só eu. Estou morrendo com essa ofensa, pastor. Estou vomitando sangue de raiva. Estou suando gotas de sangue, né? Eu sou o novo Jesus. Mas não falei para ninguém isso. Vou morrer assim, seco e reganhado. Eu acho que Deus tem olhar lá, cara, fala, puxa, que legal, cara. Morre só você mesmo, sua praga, né? Mas o problema é que contamina, igreja. E contamina quem? Os ignorantes. Contamina os inocentes, igreja. Os pequeninos que a palavra de Deus diz. E é melhor, cara, sabe, essas pessoas, cara. Ele falou assim, é melhor se pôr um negócio no pescoço, cara, se jogue numa ponta e morra, seu desgraçado. Falei desgraçado? Falei. Do que
contaminar esses ignorantes, esses que ainda não cresceram, esses que não amadureceram. Amém, igreja? Por isso que não dá mais tempo de você ser gente ofendida, cara. Sabe por quê? Porque isso vai ferir outras pessoas, cara. E isso vai levar essas pessoas a privar elas da graça de Deus. E de repente, cara, acontece um acidente, uma fatalidade. Você sai aqui fora, pá, bate o carro, morre alguém. E daí você vai lembrar daquela pessoa, você fala, pô, aquela pessoa era amargurada, ressentida. Daí você fica pensando, qual que foi o destino profético dessa pessoa? Eu digo para você qual foi o destino profético dessa pessoa. Inferno. Ela estava excluída do plano de salvação de Deus. Privada daquilo que Deus tinha. Porque Deus, igreja, Ele preza aquilo que Ele fez lá na cruz por mim e para você. Ele não briga ninguém. Ele falou, aquele que quiser. Cara, mas Jesus, cara, pagou um preço alto por isso. Para que você fique ressentido aí com as suas coisas pessoais, coisas tão banais, que não deixam Ele promover o que Ele tem a fazer na minha vida e na sua vida sobre a face da terra. Fala para o teu irmão que você não esquecer. Deus não prospera gente ofendida. Quem está entendendo a palavra essa noite diz amém? Eu já vou passar para o segundo ponto, que você está ficando meio assim, né? Igreja, quando nós alimentamos nosso coração com ofensa, amém? A gente fica escandalizado e frutos dessas ofensas, dor, raiva, ciúme, ressentimento, amargura, ódio, inveja, amém? E por que produz, igreja? Porque a gente permite, permite. De novo, permite. Igreja, a gente permite, cara, a pessoa ofendida, e ela automaticamente, insultos, ataques, separação, coisas que aconteceram na vida dela. E o pior, o maior problema é que as pessoas escandalizadas, ofendidas, não percebem essa condição, porque elas só se concentram no mal que o outro fez para elas. Quando você é muito vítima, igreja, de situações da sua vida, é porque você é uma pessoa muito ofendida. E é muito perigoso, igreja. Talvez você está aqui essa noite, eu sempre falo sobre isso. Oh, meu Deus, essa nação não tem jeito mesmo, nós estamos ferrados. Oh, meu Deus, amém, o governo deve para nós. Cara, você é vítima da sociedade, vítima das circunstâncias da vida. Você não é vítima, igreja, você foi criado por um propósito de Deus, amém? Deus tem algo sobre a sua vida, talvez você não entendeu ainda, talvez você não dimensionou o que Deus tem para a sua vida, mas se você continuar sendo vítima das circunstâncias, você não vai chegar onde Deus tem um projeto para a sua vida, amém? Se você continuar só reclamando do Brasil e não orar pelos governantes da nossa nação, você vai ser atingido, igreja, por aquilo que você não espera. Se você continuar somente reclamando, murmurando, criticando, você não vai chegar a lugar nenhum, igreja. E Deus não consegue ordenar a prosperidade sobre a sua casa, sobre a sua vida. Amém? Você imagina um agente do reino de Deus, igreja, sempre sendo vítima de qualquer coisa. Cara, não tem como. Ou você está posicionado, ou você não está posicionado. Deus espera disso de mim e de você. Amém? Amém? O inimigo usa isso para nos cegar, igreja, fazendo que a gente só venha se concentrar em nós mesmos. Repete comigo. Feridas não curadas se transformam em sementes de traição. Abra lá comigo o Salmo 55. Rapidinho. Só para você poder ver, igreja, que ofensa está relacionada à traição. Uma coisa está ligada à outra. A ofensa, na realidade, ela até parece uma traição. Por quê? Porque quanto mais estreita a relação, igreja, que você tem com alguém, maior vai ser a ofensa. Repete comigo assim, ó. Quanto mais estreita a relação de você com alguém, maior a ofensa. Igreja, Davi sabia o que era isso, cara. Olha lá comigo. Salmo 55, 12. Davi lamenta-se. Com efeito, não é o inimigo que me insulta, o inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, confidente, meu íntimo amigo. Repete, amigo mais chegado. É tão gostoso, eu gosto de ler esse texto, essa parte. Juntos nós andávamos, juntos nós nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Uau! Sabe de quem que ele está falando aqui? De um irmão da igreja. O teu melhor amigo da igreja, do tabernáculo de Davi. Foi ele, cara, que te traiu. Talvez o teu melhor amigo do teu trabalho.
Foi ele que ofendeu você, insultou você, falou algo que não era verdade, comentou algo com alguém, e ele traiu você. Igreja, ofensa, interessante, os maiores sentimentos de ódio estão entre pessoas, amém, que um dia foram próximos. É interessante, por quê? Porque apenas aqueles, igreja, com quem você se importa, são capazes de ferir você. Aqueles que ferem você, são pessoas íntimas suas. São aqueles que você, amém, um dia ajudou, um dia você fez algo por ele, não deveria, mas esperava algo em troca, tinha uma expectativa, igreja, por essa pessoa, e um dia ela ofendeu você, ela feriu você, ela usou da liberdade que tinha desse relacionamento para trair você. Por isso que a ofensa, ela está ligada à traição. Quem está entendendo diz amém. Amém? Fala para o teu irmão, diga assim: não guarde rancor em seu coração, porque Deus não prospera gente ofendida. Amém? Sabe, igreja, o Espírito Santo falava assim para mim muito forte, que muitas pessoas não conseguem responder ao chamado de Deus nas suas vidas, por causa da ofensa, por causa da amargura que ela se encontra. Talvez você está aqui assim, e você tem uma palavra profética, cara, você está aqui e fala: pastor, eu tenho uma palavra, eu tenho algo sobre a minha vida, eu tenho algo que foi profetizado lá atrás, mas eu digo para você, o que aprisiona você de não se cumprir o seu propósito, é porque ainda dentro do seu coração, existe uma ofensa, existe uma raiz de amargura, existe um ressentimento de alguma coisa, que quando a gente começa a falar sobre isso, te traz a memória, e daí Deus não consegue fazer o que tem a fazer, amém, na sua vida, amém, sobre a sua casa, amém. Sabe, igreja, que eu fico mais feliz é quando converso com a minha esposa, porque muita gente se ofende, cara, ministerialmente falando, existe uma ofensa muito grande, igreja, e traição também muito forte com relação a isso. Pessoas caminham com pessoas, amém, e depois, amém, saem de igrejas, muitas vezes comentam um monte de coisas, em verdade, aquela coisa toda que sempre acontece. Mas o mais legal de tudo, é quando eu chego com a minha esposa e eu falo para ela assim: amor, amém, veja a nossa vida, olha para nós, amém, e quando a gente percebe a nossa vida, como Deus tem feito, promovido, a gente percebe, igreja, que nosso coração é um coração limpo na presença de Deus. E por que Deus tem feito isso? Porque nós entendemos, igreja, que, amém, a gente precisa liberar esse perdão. A gente precisa, cara, liberar essa pessoa para os seus destinos proféticos. A gente precisa, cara, deixar as coisas moverem e acontecerem. Que Deus não criou a gente, igreja, para ser um corpo, cara, uma pessoa cheia, cara, de rancor, cheia de amargura e assim por diante. Isso somente vai brecar a sua vida, seu ministério, suas finanças, tudo aquilo que Deus tinha como projeto vai para fora, vai embora, se você não for curado em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém, igreja? 2 dicas contra ofensa. Primeira, ignore as palavras de ofensa, porque o veneno só faz mal se você engolir. Olha o teu irmão e diga assim: se você engolir esse veneno, daí vai fazer mal, meu irmão, amém? Agora presta atenção, às vezes você toma o veneno e quer que o outro morra, cara, e não vai adiantar nada, cara. Você bebe o veneno, cara, e nem fica esperando, vai morrer aquela praga, vai bater o carro, vai ficar sem um braço, a língua vai pó, e não acontece nada, cara. Mas é que você que está intoxicado, meu irmão, pela ofensa. É você, cara, que gerou isso aí. Às vezes a pessoa não está nem aí com você, cara, está dormindo lá, cara, roncando essas horas lá, e você, aquela desgraçada, aquela praga, o cara não está nem aí para você, meu irmão. Você, cara, aqueles flashes assim do Satanás na tua mente, cara, você pega ela, você mata ele, pega, fala, mas sumiu, sou filha da tua mãe, vai ver, amém, mão, pesa a mão, Deus, fogo neles, Satanás. Segunda, responder a ofensa com ofensa, é como lavar a alma com lama. O silêncio é um dos argumentos mais difíceis de se rebater. Olha o teu irmão, se falar na boa, você não é porco para se revolver na lama. Você é templo do Espírito Santo. Você é filho de Deus. Fala para ele assim, amém? Por isso fecha a sua boca. Amém?
Igreja, tem uma coisa que eu não faço mais, quero ficar meio... Eu gosto até de perceber, né? Puxa, pastor, que nesse dia atrás me ensinou a pessoa falou, pastor, porque o senhor sabe que falo do senhor, né? Eu falei, sério? Eu falei assim, falo mesmo, cara. Eu falei, fala, vamos continuar falando, amém? Mas o senhor não quer saber quem está falando? Você está querendo me sacanear? Você quer ferrar eu? Eu falei, não quero saber, cara, não estou nem aí com isso. Isso aqui também, se eu souber, cara, não estou nem aí com isso. Porque não vai entrar no meu coração, cara. Eu sei quem eu sou perante o Senhor Jesus, amém? Eu vou perder minha bênção para aquela praga, cara. Nego que não quer nada com Deus. Nego feridento, ressentido, amargurado. Amém? Cara, estou fora, igreja. Eu caminho com gente de reino, cara. Gente que tem responsabilidade com o reino de Deus. Gente, cara, que cresce. Gente que amadurece. Gente que é responsável. Gente que administra as coisas de Deus. Gente que vai, cara, acrescentar algo na minha vida. Não vou caminhar com gente assim. Pior, vou me contaminar, cara. A Bíblia diz que contamina. Você pode ser o cara mais espiritual do mundo, cara. É uma praga, igreja. Você está perto do cara, o troço vai contaminando você, quando você vê, você já está... sabe que é verdade mesmo? Estou fora. Amém? Quem entendeu a palavra diz amém. 4. Anota aí. Em Deus. Repete comigo. Em Deus. Primeiro se crê, para depois entender. Igreja, pega aí, para nós encerrar. Muitas vezes as pessoas falam bem, pastor, eu não entendo. Pastor, eu não entendo. Hebreus 11:6, só vou ler para você, a Bíblia diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele é o recompensador daqueles que o buscam. Igreja, repete comigo assim, em Deus, primeiro se crê, e se você crê, Deus lhe dá o entendimento. Igreja, não é o contrário. No mundo, igreja, que quer explicar algumas coisas para você poder entender. A matemática é assim, olha, 2 mais 2 é igual a 4. A matemática de Deus é diferente, igreja. A matemática de Deus é 1 mais 1 é igual a 1. Porque a Bíblia diz também, nós somos 2 no casamento, mas os 2 são transformados em 1. E o que quer dizer isso, pastor? Que a regra de ouro, crer, obedecer, igreja entender. Agora eu pergunto, você crê que Deus pode usar você? Que Deus pode recompensar você? Você crê que Deus pode tirar você desse deserto temporário? Você crê ou não crê? Vou dar um exemplo para você. Pastor, estou passando uma situação financeira difícil. Agora, a gente cai no mundo da razão. A gente vai racionalizar. E eu tento o quê, pastor? Eu tento entender, igreja, com a razão e com a lógica. Repete, em Deus, primeiro se crê, e se você crer, você vai entender. Se você quiser entender, igreja, você começa a fazer matemática. Fala para o teu irmão, diga assim, a conta não vai fechar. Na área de finanças, piorou, igreja. Amém? Porque você vai pegar aquela calculadora que está lá na tua bolsa agora, que nós vamos quebrar essa noite em nome de Jesus. E você pega a calculadora e começa a calcular. Eu tenho, né? A gente faz tudo ao contrário, né? A gente pega todas as contas primeiro, depois a gente... E 10% de dízimo. Nossa, não vai dar. Vamos tirar o dízimo. Agora fechou. Mas a Bíblia diz que eu preciso crer, igreja. E se crer eu obedeço. Qual que é a primeira coisa que tem que fazer? Dizimar. E esperar o sobrenatural de Deus acontecer. Amém? Igreja, nós temos N, cara, testemunhos com relação a isso. Cara, você já teve alguém louco nessa área de finanças? Foi a gente, cara. Meu Deus. Eu fiquei 2 anos sem olhar minha conta corrente. Eu falo isso não é para você fazer. 2 anos, igreja, sem olhar. Porque se eu olhasse, não era fé. E eu sabia, cara, que o diabo podia de alguma forma tocar naquilo. Pastora, me sai do trabalho, igreja. Lá, ela trabalhava em Joinville. Cara, ela ganhava mais do que eu. E eu ganhava, igreja, razoavelmente bem. Só que, cara, nós começamos a colocar no papel as despesas que nós tínhamos um padrão de vida alto, igreja. Não fechava. Daí ela falou assim, amor, Deus falou, um de nós 2 vai ter que, cara, deixar de trabalhar para vir para a obra. Cara, ela ganhava 7 mil por mês e ia para ganhar 500 na igreja. Pela razão, nós fumamos maconha e cheiramos cola. Claro, igreja. Cara, nós olhamos, cara, eu falei, meu Deus, agora ferrou tudo. E daí eu falei assim, nossa,
mas de ver uma palavra, cara, muito forte no nosso coração. Como se Deus dissesse: filho, até aqui vocês caminharam pelo que vocês viram. A partir de agora vocês vão caminhar pelo que vocês vão crer. Você crê? Eu creio, Senhor. Então tá bom, então obedece. E eu vou fazer você entender. E a gente começou a caminhar. A igreja nunca faltou nada para nós. Nunca, cara. Cara, muito legal. Por isso que é sobrenatural. Sobrenatural. Não dá para entender isso. Eu tenho uma prima minha, uma vez em Santa Catarina. Igreja, é coisa assim, cara, que a gente só vê em livro, né? Mas aconteceu com ela, foi muito legal presenciar isso. Chegamos lá, e ela tinha, cara, era uma conta para pagar, 300 e poucos reais. Não lembro bem exatamente do valor, mas era 300 e poucos reais. E ela orou com Deus naquela madrugada, cara. E ela falou para mim assim: Zé, será que, cara, de repente, se eu não for no banco, não tem esse dinheiro para me pagar essa conta? Daí, né, eu meio aquela incredulidade do Satanás, né? Eu falei assim: ó, não sei, tem dinheiro lá? Daí ela falou assim: não tem. Eu estou até no vermelho, porque não tenho nada, não tem. Eu falei assim: é você e Deus, né? Cara, ela foi lá à igreja, ela tirou o dinheiro, exatamente o que tinha para pagar aquela conta. Cara, ali fiquei pensando, cara, Deus é muito louco nesse troço, cara. Quer dizer, eu preciso crer, obedecer, mas depois eu vou entender com relação a isso. Igreja, é sempre isso que Deus vai pedir para mim e para você. Ele não está pedindo muito, Ele está pedindo simplesmente que você também dê o passo. Vou dar um exemplo claro para você. 2 coisas que você tem que entender. Quando você desce as águas, Deus, Ele abre o mar vermelho, né? Ele abre, porque a simbologia, lá em Coríntios diz assim, que a simbologia da abertura do mar vermelho é o batismo. Você se batiza, amém? Você ora com Deus, Deus abre, cara, o mar vermelho, e você atravessa para a terra da promessa. Isso é bíblico ou não? Agora, depois você já se batizou. Você não é mais, igreja, da geração de Moisés, você é da geração de Josué. A Bíblia diz que Josué, Deus não fez da mesma forma, porque foi aberto 2 vezes o mar vermelho, igreja, não sei se você sabia. Uma por Moisés, outra por Josué. Uma é a simbologia da lei, é a segunda simbologia da graça. E a Bíblia diz que quando Josué foi abrir o mar vermelho, amém? Eu creio que no pensamento de Josué, vai ser igual Moisés. Vou pegar uma vara, vou enfiar na água, nós vamos passar. Fechou. Quando eles chegam perante o mar vermelho, Deus olha assim para Josué: pisa nas águas, Josué. E Josué olha: como assim? Entra nas águas. Daí ele: não. Abre o mar para nós, Senhor. É mais fácil. Esse lugar é fundo, não sei nadar, posso me afogar. Não. Agora eu quero que você pise nas águas. Eu já fiz o que tinha que feito. Olha para o teu irmão e diga assim: o mar vermelho já abriu. Agora você precisa pisar nas águas. A Bíblia diz que quando ele pisa nas águas, o mar se abre. Igreja, não é mais tempo de você tentar racionalizar algumas coisas para caminhar com Deus. Por quê? Porque a matemática não vai fechar. A conta não vai fechar. E você não vai experimentar o que você precisa experimentar com Deus. Amém? Quem está entendendo diz amém? Amém. Então, vamos lá. Pastor, eu não sei como é que eu posso ser curado. Não importa, não tente entender, somente creia. Pastor, eu não sei como é que eu vou me casar, porque eu sou feio. Feio para os padrões da sociedade, tá bom? Amém? Porque você é lindo em Cristo Jesus, amém? Não tente entender, creia, você vai casar em nome de Jesus. Ainda mais na igreja evangélica, cara, você já notou? Tem cada homem feio com cada mulher bonita, cara. O que é isso, pastor? Fé? Gente andando no sobrenatural de Deus. Claro. Ai, pastor, mas eu também sou feia. Cara, vai casar também, não esquenta não. Agora, você tem que sair à caça, mulher. Estou falando, igreja, vou falar algo, não me leve a mal, né? Senhor, que não fale bobeira. Sabe o que eu vejo na igreja? Cara, a gente espiritualiza demais, cara. Você fica aí no banco, a irmãzinha fica lá orando: Senhor, traz aquele abençoado, papai. Ela enxerga. Ela fica orando. Ela faz até intercessão, cara. Oh, Senhor, do lado. Que ele passa aqui, Senhor, caia no meu colo. Cara, sabe quando que vai acontecer isso? Isso aí é misticismo, é macumba, é tudo que... Tem que ir lá. Se apresenta pro cara. Às vezes o cara já está, você... Vai ficar, cara, não tem isso, meu.
Ah, pastor, mas isso não é coisa do mundo? Ah, isso aqui não é da carne? Cara, se você continuar desse jeito, você vai casar com um anjo. Você está entendendo o que eu estou falando? Vai lá, cara. Você também, né? Cara, se você sabe que por padrão, cara, você está meio estranho. Você olha no espelho e fala, nossa, Senhor, tem misericórdia. Cara, vai lá. Amém, chega lá, amém. Não vai também chavecar, né? Que nem tem os lobos aí, né? Que a gente tem olho, tá de olho. Vou matar esses lobos aí, esses jaguara. Mas, cara, precisa dar um passo, meu irmão. Creia, amém, né? Eu lembro uma vez, o pastor falou assim, né, que, mas ela é muito o meu caminhãozinho. Dá umas 2 viagens, meu irmão, vai. Né? Ela é grande, pastor, vai, cara. Vai dar certo. Deus põe uma venda nos olhos dela e fechou, meu irmão. Não é verdade, igreja? Agora tenta entender, você olha para o espelho, vê aquele bicho, olha para a mulher, vê aquela princesa. Cara, você tem que acreditar, ir lá e vai ganhar em nome de Jesus e pronto. Amém? Nem sei porque eu estou falando isso, meu Deus do céu. Creia, igreja. Olha a minha mulher, cara, eu sou exemplo vivo disso. De idade, eu olho para minha esposa e falo, meu Deus, Senhor, que isso, é muita bênção demais da conta. Eu agradeço todos os dias, igreja. É porque eu sou homem de oração, claro. Tem isso também. Quando dizemos, igreja, Deus, eu creio. Deus diz, agora eu posso fazer você entender. Agradeça somente em Deus, igreja, essa noite. Amém? Deus vai te tirar dessa em nome de Jesus. Eu queria que você profetizasse a pessoa do lado. Diga para ela assim, eu não sei o que você está passando, mas você vai sair dessa. Quando e como? Não sei. Somente creia. Vai à caça, vai às compras, sei lá. Como é que é o nome que se dá hoje, né? Hoje tem até um nome feio, vou pegar, né? Outro troço do Satanás, igreja. Nossa, já peguei aquela mina. Pô, parece que o cara estuprou ela, cara. Peguei, porra, coisa horrível. Mas tudo bem, vamos lá, né? Amém? Igreja, agora eu queria finalizar essa palavra com uma coisa muito importante. Talvez seja a parte mais importante da palavra. É a parte das ofensas, essa parte aqui agora. Por que eu preciso, igreja, amém? Aquilo que eu não entendo, eu não obedeço. Presta atenção. Dificilmente aquilo que você não entende, você não obedece. Então viu, pastor? Só que precisa crer para obedecer, para poder entender. Agora, igreja, quando eu não entendo, é porque existe uma ignorância sobre a minha vida. Por quê? Porque eu tento compreender de maneira racional, e a minha mente é muito limitada, igreja, a algumas coisas. E o pior, talvez que seja, é que nós podemos pecar, igreja, até contra o Espírito Santo de Deus. Abra comigo lá em Mateus 12, 31. Quero mostrar algo para você. Vou contar um testemunho e eu encerro essa noite. A Bíblia diz assim, Mateus 12, 31. Sobre a blasfêmia. Repete comigo, blasfêmia é falar mal. 12, 31. Por isso, vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, vai ser perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. E agora eu queria dizer algo assim para você. Blasfemar contra o Espírito Santo não se resume a falar mal do Espírito, mas é atribuir ao Espírito aquilo que ele nunca, a igreja, fez, nunca falou, nunca prometeu e nunca revelou. Igreja, o maior problema nosso da ignorância espiritual não é a igreja da gente dar umas cabeçadas na vida, não é a gente errar em algumas situações, mas a gente não perceber as ações do Espírito Santo sobre as nossas vidas ou sobre onde a gente está caminhando. Amém? Igreja, quando eu não sou íntimo de Deus e eu tento, amém, racionalizar algumas coisas, muitas das vezes eu blasfemo, cara, algumas situações. Eu vou dar um exemplo claro para você. Eu era um ser muito racional. Eu sempre fui igreja assim, quando eu vim para os caminhos do Senhor. E eu tinha uma coisa, que na igreja vinham muito, cara, anjo, um monte de coisa. E eu nunca tinha visto, cara, nunca manifestação nenhuma, cara, de maneira sobrenatural. Eu tive 2 manifestações sobrenaturais com demônios, igreja.
Se você perguntar para mim por que eu vi demônio, não vi anjo também, para mim não importa. Importa o que eu tive a experiência com Deus. Naquele momento eu comecei a entender, igreja, amém, que existem coisas que se você, igreja, não tiver esse entendimento, cara, essa maturidade com Deus, você pode cair, cara, no engodo, por não entender, igreja, amém? Você blasfemar contra as ações do Espírito Santo de Deus. Por isso tome muito cuidado quando você vê algo acontecendo, amém? Espiritualmente falando, amém? E que você não entende, e por você não entender, você vai falar contra aquilo, ou falar mal com relação àquilo. Porque, cara, a Bíblia diz que essa blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Você pode blasfemar contra o homem, se você se arrepende, Deus perdoa. Você pode blasfemar contra Jesus, o Filho do homem, Deus perdoa. Mas contra o Espírito Santo, cara, Ele não perdoa. Amém? Porque quando você sente essa presença, igreja, como está aqui agora, eu estou falando para você, mas está me queimando assim, cara, por dentro também. Cara, quando se sente assim, você sabe que é Ele que está se movendo, Ele que está se manifestando, Ele que está esperando, igreja, que a igreja saia dessa racionalidade, saia dessa lógica, dessa naturalidade, para entrar numa dimensão espiritual. E às vezes você quer entender sobre isso. Eu quero entender, pastor, eu não quero. Cara, você precisa crer, para depois você obedecer, para depois você entender. Eu vou dizer para você, igreja, eu fui muito tratado nisso, porque eu via manifestações, cara. Sabe o que aconteceu comigo? A primeira manifestação que eu tive, assim, de presença, que me impactou, foi lá na Clube da Música, nunca mais eu esqueço. Quem estava ministrando era o pai do David Keelan. E o David Keelan fez o louvor, e nós estávamos lá, igreja. E eu começava a ver assim as pessoas, cara, umas manifestações diferentes. Tinha um cara que parece que via um poste, queria pular naquele poste. Cara, mas nossa, cada loucura santa. E eu comecei a olhar, cara, eu falei, cara, será que esse trem é de Deus, cara, esse troço não é de Deus? E naquele dia, eu fechei meus olhos, cara, e eu, literalmente, vou dizer para você assim, eu voei, cara, dentro daquele lugar. Deus tinha me dado como uma asa, como de águia, cara. Cara, eu recebi algo no Espírito, cara, que nunca mais, depois daquele dia, eu fui o mesmo. Até hoje eu não entendo algumas coisas, igreja, sou sincero em falar para você, mas esse não entender, não me deixa eu não crer. E também não me aprisiona de eu não me abrir para aquilo que o Espírito Santo tem a fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Por isso eu queria nesses 21 dias de jejum, talvez o que você pode pedir de melhor, é você falar, Senhor, eu quero, Pai, uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. Algo assim que venha impactar a minha vida. Algo que eu venha, de uma vez por todas, entender, o mundo sobrenatural existe. E que o Deus espera de mim é caminhar nessa dimensão de intimidade sobrenatural. E não mais de maneira natural. Por quê? Se você continuar caminhando de maneira racional, lógica, natural. Igreja, eu digo para você que você não vai aguentar chegar onde Deus quer que você chegue. É muito provável que você possa se desviar no meio do caminho. Porque você não foi criado para viver dessa maneira. Você foi criado para viver em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é algo que você não vê, é algo que você espera, é algo que você faz, é algo que você, amém, caminha debaixo de um outro contexto com Deus. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Então eu queria orar com você hoje por duas coisas, amém. Primeiro, se cara tem algo que ainda tem na sua vida que te traz essa área de ofensa, e não que fique com vergonha, porque às vezes eu prego, igreja, eu coloco assim muito alto, às vezes um patamar de maturidade, e às vezes tem pessoas que ficam até com vergonha de que receber uma oração. Mas eu queria que você se colocasse de pé um pouquinho. Eu queria orar com você, igreja. As duas orações que eu quero fazer hoje para nós sentarmos à mesa do Senhor. Primeiro, você que ainda tem uma ofensa sobre a sua vida. Você tem algo, um ressentimento, uma raiz, uma mágoa, uma raiz da amargura. Cara, que você precisa demais, cara, de sair desse patamar para Deus poder ordenar a bênção. E segundo, você sabe que você, cara, é racional. Você sabe que você, amém, cara, anda somente no natural. E o pior é que o que você espera é algo sobrenatural da sua vida. Porque, igreja, milagres de Deus, repete assim comigo, milagres de Deus são obras sobrenaturais de Deus. Se você espera um milagre na sua vida, sabe por que eu falo milagre? Porque talvez você está aqui assim, ó, falido,
Talvez você está dizendo, pastor, se eu pegar a matemática, a lógica, a minha calculadora hoje, eu creio que eu nunca vou sair de onde eu me encontro. Eu creio que nunca eu vou conseguir pagar essa conta. Eu acho que a minha dívida, ela está até a volta de Jesus. Mas eu digo para você, se você crer, Deus, Ele pode arrancar você essa noite. Como, pastor? Eu não sei, filho. Mas não é para mim entender, é para mim crer. Está enfermo. Talvez o médico disse para você assim, olha, você vai ter para o resto da vida essa sinusite. Eu repreendo essa palavra do médico essa noite na sua vida. Se você crer, essa noite você vai sair curado daqui, em nome de Jesus. Diabetes. Até o nome já vem do Satanás, né? Deve ser esposa do tranca. Diabetes, igreja, é interessante, porque você pode notar, nenhum médico diz que você vai ser curado de diabetes. Ele vai dizer o quê? Eu vou te dar um remédio para que você possa controlar a diabetes. Mas Deus, Ele vai arrancar esse controle essa noite. E Ele vai controlar a tua saúde em nome de Jesus. O que eu preciso, pastor? Crer. Pastor, não casei ainda. 30 anos. E eu olho, falo assim, sem esperança. Jesus é a tua esperança essa noite. Eu não sei, de repente Ele convidou você para ser a noiva dele, cara. De repente tem um plano diferente para a sua vida. Casa com Ele primeiro, depois Ele arruma alguém para você, amém? Pode ter certeza que vai ser melhor do que vai vir para você, minha irmã. Porque às vezes a gente quer encontrar felicidade, igreja, que não existe muitas das vezes. A alegria lá do Espírito Santo de Deus, amém, igreja? Eu queria orar com você. Vem aqui, se o teu coração precisa, amém, de uma oração para arrancar essas ofensas. Eu queria ser mais ousado essa noite. Talvez você é um líder. Talvez você tenha pastor aqui no nosso meio essa noite, precisando de uma oração. Se sentiu traído. Pastor do céu, me sacanearam. Filho, eu sei que é isso. E a dor que a gente sente disso. É interessante, igreja, quando eu orava de tarde, parece que eu sentia a dor que tinha no coração de Deus, igreja. Quando eu falei sobre traição, e Deus falou bem assim para mim, filho, me traz a lembrança de Lúcifer, me traz a lembrança de Judas. É interessante que Judas, igreja, mesmo que ele foi criado, igreja, específico, com um propósito. Cara, mas mesmo assim, Deus, Ele sentiu no seu coração, Jesus sente no seu coração. Igreja, é um bálsamo essa noite. Eu não sei dizer para você, mas está me queimando no meu coração. E se você crer essa noite, você vai sair daqui livre disso. Ele é a nossa esperança. Intercessão, coloca a mão neles, libera uma palavra essa noite. Creia somente. Não fique tentando racionalizar essa noite. Não fique pensando como é que eu vou sair dessa. Deus, Ele não está dizendo para você pensar. Pare de pensar, na verdade. Ele só diz, creia, filho. Pisa nas águas essa noite. Ele diz assim, entra nela. Vai, toma uma atitude essa noite. Fala assim, Deus, arranque esse trem que está no meu coração. Eu tenho algo, uma ferida foi instalada. Deus diz para mim assim que tem pessoas, pá, que você foi ferido de traição, cara, de adultério. Meu Deus, essa dor é demais. Vem aqui, amém. Deus quer arrancar essa noite. Ele quer arrancar essa dor essa noite, igreja. Ele quer arrancar, eu não sei como é que Ele vai fazer, mas Ele vai arrancar essa noite. Ele só está esperando que você possa se humilhar na presença dEle. Pastor, a minha causa, pastor, é difícil demais, mas Ele é nosso Deus do impossível, igreja. Ele não está aqui brincando. Eu conheço esse Deus, igreja. Ele está aqui essa noite. Ele está aqui, igreja. Ele tem caminhado aqui. A Bíblia diz lá em Apocalipse, Ele anda no meio da sua igreja. Ele está andando, igreja. Ele está andando em volta de você e está passando por você essa noite.
E Ele está dizendo: eu vou te tirar daí essa noite. Eu vou arrancar você essa noite dessa situação. Creia, creia somente. Ele só está dizendo para você crer essa noite. E você vai tomar uma atitude, você vai obedecer essa palavra. Daí você vai entender essa palavra.